Nesse vídeo nós vamos passar por todos os MVPs dos anos 90. E cada ano tem 3 MVPs. O MVP da temporada regular, o MVP do All-Star Game e o MVP das finais. Em 1990, o MVP da temporada regular foi o Magic Johnson, com média de 22,3 pontos e 11,5 assistências. Ele também foi MVP do All-Star Game, representando o Oeste. Só faltava ganhar o MVP das finais para conquistar os 3 MVPs possíveis, mas o Lakers nem chegou na final, e quem foi o MVP das finais foi o Isaiah Thomas, do Detroit Pistons, que ganhou as finais sobre o Portland Trail Blazers de 4-1. Em 1991, Michael Jordan ganharia seu primeiro prêmio de MVP, sendo MVP da temporada regular pelo Chicago Bulls, construindo o início de uma dinastia. No All-Star Game daquele ano, o MVP foi Charles Barkley, que ainda era jogador do Philadelphia 76ers nessa temporada. Mas Michael Jordan não demoraria a ser coroado novamente. Nas finais daquele ano, ele fez uma média impressionante de 31,2 pontos e se sagrou o MVP das finais, conquistando o primeiro título da história do Chicago Bulls na NBA. E não demorou muito para ele ganhar o título novamente. Na temporada regular do ano seguinte, ele foi mais uma vez o MVP, começando a construir sua dinastia junto ao Chicago Bulls. No All-Star Game aconteceria uma coisa mágica com ele, Magic Johnson, que já tinha se aposentado depois de ter descoberto o vírus do HIV. Mesmo assim, ele foi jogar o All-Star Game. Alguns protestaram com medo de ser infectado, mas uma cena marcante de Isaiah Thomas abraçando e beijando ele marcou aquele jogo. E ele foi eleito MVP do All-Star Game de 1992. E mais uma vez o grande Michael Jordan. Ele foi MVP das finais de 1992 com o bicampeonato do Chicago Bulls. No ano seguinte, Charles Barkley foi eleito MVP da temporada regular, jogando pelo Phoenix Suns, que chegou até a final. E no All-Star Game, a grande dupla John Stockton e Karl Malone foi eleito MVP. Eles eram a dupla do Utah Jazz e também formaram a dupla no Dream Team um ano antes dessa coroação. E se você quiser saber mais sobre o Dream Team, é só procurar o vídeo que tem aqui no canal com todos os jogadores que participaram dessa equipe. Aí já vai ficando redundante, mas ele era o cara. Michael Jordan foi MVP das finais em 1993 com uma média de 41 pontos por jogo. Impressionante. Levando o Chicago Bulls ao seu tricampeonato. Em 1994, Michael Jordan estava aposentado, jogando beisebol. Então abriu a chance para outros. Foi aí que Hakeem Olajuwon conseguiu ser MVP da temporada regular daquele ano. Olajuwon, que foi draftado antes de Michael Jordan, no draft de 1983. E no All-Star Game, o Robin do Michael Jordan, Scott Pippen, que também estava no Dream Team. Scott Pippen, que com a aposentadoria de Michael Jordan, virava o principal jogador do Chicago Bulls e se destacou bastante no All-Star Game daquele ano. E nas finais, mais uma vez, Hakeem Olajuwon, pelo Houston Rockets, se sagrou campeão e MVP das finais, levando o Houston Rockets a seu primeiro título da NBA, ganhando as finais contra o New York Knicks numa série disputadíssima que terminou em 4-3 para o Rockets. Em 1995, ainda sem Michael Jordan na temporada regular, que só voltaria próximo aos playoffs, o almirante David Robinson foi eleito MVP da temporada regular. Ele que já tinha sido eleito o calor do ano em 1989. E se você quiser ver um vídeo de todos os calores do ano dos anos 90, é só ir lá no canal, se inscrever e procurar que já tem esse vídeo. E no All-Star Game, Mitch Richmond foi eleito o MVP. Ele que era do Sacramento Kings e fez um grande jogo conquistando esse título. E em 1995, pela segunda vez consecutiva, Hakeem Olajuwon foi MVP das finais, liderando o Houston Rockets a seu bicampeonato. Michael Jordan, que tinha acabado de voltar da aposentadoria, não conseguiu levar os Bulls a mais uma final, mas no ano seguinte ele estava de volta a todo vapor. Em 1996 ele foi eleito MVP da temporada regular, também foi eleito MVP do All-Star Game e o MVP das finais.
conquistou tudo o que era possível na temporada de 1996, mostrando que ele era o verdadeiro rei do basquete, liderando o Chicago Bulls ao seu tetracampeonato. Na temporada de 1997, o MVP da temporada regular foi Karl Malone, do Utah Jazz. Apesar dos protestos de Michael Jordan, que achava que merecia mais que ele, mas naquela temporada Karl Malone realmente destruiu garrafões. No All-Star Game de 1997, o eleito MVP foi Glenn Rice, ele que era ala do Charlotte Hornets e era um dos melhores arremessadores de 3 da sua geração. Mas o melhor de todos, incontestável dessa geração, era Michael Jordan. Ele foi eleito MVP das finais em 1997. Já seria a quinta vez que ele seria eleito MVP das finais e era o quinto título do Bulls. A temporada seguinte seria a última de Michael Jordan em Chicago e seria épica, ganhando tudo o que tem direito. Começando como MVP da temporada regular, em 1998. Logo em seguida, ele foi eleito MVP do All-Star Game daquele ano, jogo em que o então garoto Kobe Bryant já estava presente. Em 1998, a última dança. Michael Jordan mais uma vez eleito MVP das finais, liderando o Chicago Bulls ao seu 6º título. E depois disso, o Chicago Bulls nunca mais foi campeão. Na temporada seguinte, com Michael Jordan aposentado, Karl Malone foi eleito MVP da temporada regular pelo Utah Jazz. Naquele ano não teria All-Star Game devido à greve dos jogadores, e o MVP das finais foi Tim Duncan. Ele, ao lado de David Robinson, formaram as Torres Gêmeas que levaram o San Antonio Spurs à glória eterna. Esse foi o vídeo com todos os MVPs dos anos 90. Para ficar por dentro de mais listas e vídeos com histórias dessa década nostálgica, se inscreve aqui no canal.